O que é que Clarice Lispector e Josh Malerman têm em comum? É isso que eu vou conversar com vocês agora. Neste livro aqui, Felicidade Clandestina, existe um conto de Clarice Lispector chamado A Mensagem. E nesse conto nós iremos acompanhar a história de dois jovens, um menino e uma menina que se conhecem na época da escola. E o que os dois têm em comum? Angústia. É isso que eles têm, uma angústia terrível, atormentadora. Aí, aqui no início do conto, vou ler para vocês e vamos começar. A princípio, quando a moça disse que sentia angústia, o rapaz se surpreendeu tanto que corou e mudou rapidamente de assunto para disfarçar o aceleramento do coração. Então, os personagens desse conto não têm nome. Eles são uma moça e um rapaz. E a moça chega para o rapaz do nada e disse: eu tenho angústia. E ele ficou com o coração acelerado porque encontrou alguém que sofre do mesmo mal que ele. Então dá para perceber, o conto tem, deixa eu contar aqui para vocês: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 páginas de pura angústia. E eles vivem ali aquele desespero angustioso, angustiado. E a história basicamente fala isso. Então quer dizer que eles têm um relacionamento, um longo tempo de relacionamento. E ele olha, o rapaz olha para aquela moça de uma forma igual. Ele não vê o sexo dela, ele vê que ela tem os mesmos sentimentos que ele tem. Aliás, o sentimento que ele tem, que é a angústia. E é engraçado que a moça, ela também admira muito ele e não se vê como ser assim menosprezado. No entanto, num certo momento do conto, o narrador em terceira pessoa aqui vai dizer o seguinte: que o rapaz já não via a moça como uma moça, mas chamava ele de camarada, ela de camarada. A tal ponto que a própria moça já não se via como uma mulher, se via como um homem, como um ser, sabe, tipo igual ao seu companheiro. E aí eles têm uma relação de muito tempo. Um certo dia eles pegam um ônibus, eles entram nesse ônibus e aí quando eles estão ali, eles estão para pegar um ônibus, na verdade, eles são tipo surpreendidos entre o ônibus e uma casa. Eles veem uma casa, tipo aquelas casas do conto A Casa de Hoje, por exemplo, de Edgar Allan Poe. É uma casa sinistra, uma casa antiga, uma casa, né, amedrontadora, e a casa pega eles assim, hipnotiza eles, e é tanto que eles falam aqui, praticamente a casa era a esfinge. E o que é que a esfinge fala para Édipo, se eu não me engano, lá no mito, né? Então, assim, a esfinge pergunta para Édipo o que é que de manhã tem 4 patas, durante o meio-dia tem 2 e à noite, vamos dizer assim, tem 3. Aí ele diz que é o ser humano, que é quando nasce, engatia, depois anda com 2 pés e por último está velho e vai com a bengala. Então a gente vê que se a casa é a esfinge que vai amedrontar as personagens, então o mistério é a vida, né? E aí, gente, o que acontece com aqueles personagens? A casa fala com eles, gente. Olha só que fantástico, uma casa falando. Então, assim, o que a casa diz? Ela diz assim: eu sou, enfim, a própria coisa que vocês procuram, disse a casa. E o mais engraçado é que não tem segredo nenhum, disse também a casa. E aí a narrativa vai, né, trazer mais mensagens da casa para aquele casal. E como um conto é um conto fechado, é um conto que você vai meditar, você fica pensando assim: nossa, que mensagem foi essa? Veja que o rapaz e a moça viviam uma simbiose ali, como se eles compactuassem do mesmo sentimento, e por isso eles não viam questão de classe, de gênero, de cor. Eles simplesmente compartilhavam a mesma angústia diante da vida e da existência, e aquilo fazia com que eles se unissem. Mas aí quando eles veem a casa sinistra, a casa que traz a mensagem, como eu falei aqui para vocês, a casa diz, né, que eu sou aquilo que vocês finalmente procuram. E o mais engraçado é que não há segredo nenhum. No meu ponto de vista, é como se a casa trouxesse a mensagem do futuro. O que é que eles iriam ser? Qual era o papel que eles deveriam desempenhar na existência deles? E aí, quando vem aquela mensagem sinistra para eles desempenharem,
o que acontece? Aquela relação que até então era de verdadeira simbiose se despedaça. E aí ele começa a olhar para a moça. Tem um momento aqui que eu não marquei, que ele olha assim para ela. Ele fala assim: será que uma mulher pode sentir angústia como eu sinto, como um homem sente? Então a moça e o rapaz já se veem como homem e mulher. Então homem e mulher não podem sofrer dos mesmos males. Então, se um homem é capaz de ter pensamentos, pensar na existência e tudo mais, a mulher não pode. A mulher não tem capacidade para isso, entender isso. Agora, enfim, sozinho, estava sem defesa, à mercê da mentira presunçosa com que os outros tentavam ensiná-lo a ser um homem. Mas e a mensagem? A mensagem esfarelada na poeira que o vento arrasta para as grades do esgoto. Mamãe, disse ele. Então, finalmente esse rapaz colocou nele a mensagem, né, de que ele era um homem, que ele não podia compactuar e solidarizar-se em relação ao sentimento da moça, né? Agora ele tem a mensagem de que ele é um homem, que ele é quem é o macho alfa, ele é quem é o cara, e a moça não pode nem sentir angústia. Então acabou-se para a amizade dos dois. Mas no fim das contas, ele se apega com a única coisa feminina ali que lhe dá um pouco de segurança, que é o que? A mãe dele. Diante da angústia, da solidão, do desespero, ele chama mamãe. Que ainda já teve algum pesadelo, algum sonho ruim, algum momento desesperado em que você se sente sozinho no universo e de repente você grita mamãe. Eu até lembrei de uma coisa aqui comigo, porque geralmente quando eu era mais jovem, eu ficava assim meditando sobre isso, se eu morrer, e se não existisse isso, e de repente vi um vazio, uma angústia tão desesperada, que a coisa que eu fazia era o quê? Mãe! Porque quando eu chamava minha mãe e ela dizia oi, Yolanda, aquilo me trazia para o planeta Terra e me dava uma certa segurança. O outro livro que eu vou falar para vocês é esse aqui, Uma Casa no Fundo de um Lago, de Josh Malerman, e conta a história de Amélia e James, né? Eu já li esse livro há um tempo, tem resenha aqui no canal também sobre esse livro, e eu vou resumir para vocês a similaridade que existe entre as duas obras. Essa história aqui conta realmente a história desses dois casais, que eles vão se encontrar pela primeira vez na beira de um lago. E aí eles veem um barquinho lá e eles decidem pegar um barco e também dar uma avançada no lago. Só que existe 3 lagos, né? Dá a entender que são lagos assim, né? Que você chega num, aí depois vai pro outro. E para chegar no terceiro lago tem um túnel assim. E no túnel tá desenhado genitálias, né? Masculinas e femininas. Então eles tem o primeiro encontro, e nesse encontro, né? Eles estão ali, no início da história fala que eles estão sem saber o que falar, meio atrapalhados, né? Aquela coisa do primeiro encontro que acontece. E é interessante que nos primeiros capítulos tem a água, assim, né? O desenho daqui do livro, eu achei interessante. E aí eles vão, né, no terceiro lago. E quando eles chegam lá, eles encontram uma casa no fundo de um lago. E aí eles dão mergulhos rasos, né? Conseguem ver alguma coisa ou outra que eles chamam a atenção deles, então eles voltam para casa e marcam novamente o encontro, trazem materiais de mergulho e podem adentrar mais na casa. Para a surpresa deles, a casa no fundo do lago tem móveis, tem tudo devidamente presos. Imagine só, qualquer coisa que você coloca na água, ela sobe, né? Principalmente madeira, essas coisas. Mas tudo na casa tem móveis, tem, né, bibelô, essas coisas, tudo devidamente no lugar. Então essa casa aqui, ela é sólida, né? E aí eles começam a pensar como será a vida deles, né, dentro de uma casa, casados, com filhos e tudo mais. E então eles se sentem assim, acontecem algumas coisas na casa deles. A casa deles, que está no planeta Terra, devidamente ali, né, no espaço em que eles conhecem, não dá a devida segurança que eles sentem quando eles estão juntos no terceiro lago, embaixo da água, nessa casa embaixo de um lago. Então assim, a gente vê que a Mary James tem várias projeções para o futuro, e essa questão do relacionamento trazendo sempre aquela questão da idealização, do desespero, né, ao mesmo tempo do amor, da projeção para o futuro. E aqui nós vemos, como eu pude mostrar para vocês, 2 histórias que tem o quê? Um casal jovem ali começando a vida, né, no primeiro relacionamento interessante da vida deles, ou significativo da vida deles, e quando eles se deparam com uma casa, né, uma casa
bem gótica, dá aquela sensação, né, de literatura gótica, né, aquela casa sinistrona. Eles começam, a casa fala com eles, a casa, aqui a casa fala literalmente, o elemento fantástico. E aí eu vou abrir um parênteses aqui, eu vou explicar para vocês o que é literatura fantástica. Literatura fantástica é o seguinte, é quando você tem uma história, né, antes de tudo, literatura fantástica é ficção. Então, eu crio uma narrativa fantástica no mundo real, né? É ficção, mas se passa no mundo real, isso passa no mundo real. Mas dentro desse mundo real acontece um evento insólito, um evento assim sobrenatural. E aí a gente fica perguntando, será que isso foi real? Será que isso é da mente do personagem ou das personagens? O que foi que aconteceu? Afinal de contas, isso tem explicação racional ou não tem explicação racional? Então, enquanto há essa dúvida, essa angústia, essa coisa nesse evento fantástico que acontece, não há explicação racional para isso, daí se dá literatura fantástica. Então, aqui nessa história, nós temos um casal que não tem nome, que eles se deparam com uma casa que fala com eles. E aí, eles dois são doidos? E que loucura é essa? A casa falar com eles, a mensagem da casa, né? Mostrar para eles o papel social que eles têm que desempenhar e que esse negócio... Vocês estão angustiados aí? Acham angustiados com o negócio da vida? Eu sou a própria angústia. Já o livro aqui de Josh Malerman, né? Uma Casa no Fundo de um Lago, onde é que se dá a questão do elemento fantástico aqui? É mais forte, né? Porque a casa está no fundo de um lago e a própria atmosfera do romance, né? A água sinistra, o lago, e parece que dentro da casa tem alguma coisa misteriosa, né? Um ser misterioso. Então isso aqui também, será que essa casa existiu no fundo desse lago? Será que esse casal tá tendo alguma visagem? Será que eles estão em Pinel? E nos dois romances, né, o livro vai trazer a mensagem para os jovens, da questão da responsabilidade, a questão de vocês adquirir os papéis sociais de homem e mulher, pai e mãe, sabe, filho, pai de futuros filhos, e assim você vai, de certa forma, aprendendo muito. Então, a casa, ela é sólida, a casa, nos dois livros, né, a gente vê a solidez da casa, como diz aqui Clarice Lispector, uma casa que ela é o passado mais do que o futuro, porque ela tem história, ela tem coisas para contar, responsabilidades, fracassos e vitórias. E aqui a casa também tem esse papel de ser fixa, né? E outra coisa, quem é que sustenta a casa, minha gente? Quem é que constrói uma casa? Quem é que faz surgir uma casa? Seja a casa física ou seja a casa simbólica, a família. É o pai, a mãe, o homem, a mulher, ou mesmo que, no caso aqui, né, o relacionamento é hétero. Mas se for um relacionamento homoafetivo, né, querendo ou não, ali há uma construção daquela casa, né? Então, o que eu acho interessante é que se a gente percebe que o conto de Clarice Lispector é relativamente grande, é um conto de 8 páginas nesse livro aqui, né? Esse aqui é um livro de, deixa eu ver quantas páginas. É um livro de 159 páginas. Esse aqui você devora rapidinho. Eu li nas aulas dos meus alunos, li rapidinho. Aqui é uma história legal e você pode levar, né? Agora vamos falar como professora de língua portuguesa e literatura. Você pode levar esse romance aqui para os seus alunos ler, pode indicar e depois você leva esse livro aqui, porque cada frase, gente, é uma meditação que dá quase um tratado filosófico. Então, espero que vocês tenham gostado dessa comparação entre Josh Malerman e Clarice Lispector. Você acha que não tem nada a ver? Ou vocês acham que tem a ver? Para mim, gente, é explícito. Não dá pra dizer que é plágio, né? Porque eu não sei se Josh Malerman leu Clarice Lispector, mas Clarice Lispector traz dois personagens jovens que se apaixonam e estão ali no início de um relacionamento, se deparam com uma casa que fala com eles e manda a mensagem da realidade para eles. É extraordinário, é fantástico. E aqui nós temos um casal que também se conhece, eles aqui já tem nome, né? E eles vão parar numa casa no fundo de um lago e a casa também dá uma mensagem para eles, né? E eles dois ficam um pouco angustiados diante dessa mensagem também. É o próprio medo, né, da juventude em relação ao relacionamento, às incertezas e a necessidade, a obrigação que a sociedade lhes impõe de construir uma solidez, uma casa, seja no fundo de um lago ou uma casa material que lhes diz a mensagem que, ei, vocês podem até conseguir, mas vão ser infelizes. É complicado esses dois livros. É isso aí, até a próxima.